Olá! Nesse vídeo eu quero abordar com vocês um tema importantíssimo que com certeza será muito cobrado nas próximas provas de concurso, que é uma das mudanças feitas pelo pacote anticrime. São os novos artigos 14A do Código de Processo Penal Comum e artigo 16A do Código de Processo Penal Militar. A Lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime, alterou diversos dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Penal Militar e algumas leis extravagantes. Nesse vídeo, eu vou trabalhar com vocês especificamente as disposições contidas nos artigos 14A do Código de Processo Penal Comum e artigo 16A do Código de Processo Penal Militar, que foram incluídas por esta nova lei. A novidade desses artigos repousam justamente na constituição de defensor em sede de inquérito policial por agentes vinculados às instituições de segurança pública. Estabelece o artigo 14A do Código de Processo Penal Comum. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto 2848, de 7 de setembro de 1940, que é o Código Penal, o indiciado poderá constituir o defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Os parágrafos 3º, 4º e 5º foram vetados. E o parágrafo 6º estabelece: as disposições contidas nesse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. O artigo 144 da Constituição Federal, mencionado no dispositivo legal que eu acabei de fazer a leitura, estabelece: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Primeiro, Polícia Federal. Segundo, Polícia Rodoviária Federal. Terceiro, Polícia Ferroviária Federal. Quarto, Polícias Civis. Quinto, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Sexto, polícias penais federal, estaduais e distrital. Portanto, o dispositivo legal previsto no artigo 14A do CPP, ele se aplica aos policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, policiais civis, policiais militares, corpos de bombeiros militares e policiais e polícias penais federal, estaduais e distrital, membro das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Nesse último caso, dos membros das Forças Armadas, somente nas situações previstas no parágrafo 6º, que são as missões para a garantia da lei e da ordem. Na verdade, o caput desse artigo, ele especificou quais são as situações que os servidores poderão constituir defensor. Ou seja, quando figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal no exercício profissional. Aqui estão incluídas também as excludentes de tipicidade. Neste ponto, a nova lei, ela não inovou em absolutamente nada, visto que é direito fundamental previsto na Constituição Federal a constituição de um defensor para o investigado.
Essa previsão está contida no artigo 5º, incisos 55 e 73 da Constituição Federal. Aliás, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil também contém disposição neste sentido. Quando se analisa esse artigo, uma pergunta inevitavelmente tem que ser formulada. E o que é o uso da força letal? É a força máxima utilizada pelos agentes de segurança pública que acarretem a morte ou a tentativa desta. O próprio dispositivo legal, ele delimita que este uso tem que ser no exercício profissional. A contrário senso, este artigo não se aplica aos agentes de segurança pública que não estiverem em serviço. O parágrafo 1º estabelece o prazo que o investigado deverá, após ser citado, aqui o termo ele foi utilizado de forma atécnica, porque na verdade aqui o termo correto é notificado, ele deverá constituir o defensor. Esse prazo é o prazo de 48 horas. E o parágrafo 2º determina que, decorrido este prazo sem a nomeação, a autoridade responsável deverá, no mesmo prazo, comunicar à instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos para que ocorra a nomeação. Uma questão que insurge aqui também é a seguinte: quem é a autoridade responsável para fazer esta comunicação nos moldes do parágrafo 2º? Será o delegado de polícia, no caso da instauração do inquérito policial, o encarregado, quando for instaurado o inquérito policial militar, e o promotor de justiça, nos casos de procedimento investigatório criminal, que é o PIC. O parágrafo 6º estabelece que estas regras serão aplicadas aos servidores militares vinculados às instituições previstas no artigo 142 da Constituição Federal, quais sejam Marinha, Exército e Aeronáutica, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. Aqui nós temos um requisito específico com relação aos membros das Forças Armadas. O artigo 16A do Código de Processo Penal Militar estabelece: nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos artigos 42 a 47 do Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969, que é o Código Penal Militar, o indiciado poderá constituir defensor. O parágrafo 1º, 2º e o 6º é idêntico ao do artigo 14A do Código de Processo Penal Comum. Aqui também foi vetado os parágrafos 3º, 4º e 5º. Para ampla compreensão dos dispositivos legais, necessário se faz o conhecimento do que é a missão para a garantia da lei e da ordem. Isso que está previsto no parágrafo 6º. Essas missões, elas são reguladas pelo artigo 142 da Constituição Federal, pela Lei Complementar 97/99 e pelo Decreto 3897 de 2001. As operações da garantia da lei e da ordem concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com o poder de polícia até o reestabelecimento da normalidade. Estas missões são realizadas exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República e ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em graves situações de perturbação da ordem. Nestas ações, os membros das Forças Armadas agem de forma episódica, em área restrita e por tempo limitado, com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições.